como que a gente pode ter um olhar para o desenvolvimento que não seja esse olhar só de fazer as etapas, né? Pensar mais na construção que a criança faz sobre ela, né? Acho que é É que é isso. muito individual, aprendi muito, né? E também o meu objetivo com essas lives que eu quero fazer é passar esse conhecimento mesmo, porque muita gente ainda não conhece nem a palavra, né? A Pois psicomotricidade, é. a neurociência até é um pouco mais conhecida, É, mas é divulgar isso mesmo para saberem qual é o olhar, a quem procurar, né? Isso que é muito importante. a primeira vez que se falou em psicomotricidade foi o médico Dupré, né? Foi no início do século passado. Então, 1900 e bolinha, quer dizer, na verdade, ele que começou a notar que os pacientes tinham sintomas psicomotores, né? Isso começou lá, vejam, assim, século XX, bem no início. Aí vem vindo veio vindo, né, essa vontade de saber entender mais sobre sintomas psicomotores, e foi lá pelos anos 60 da França ainda, né, que foi o berço da psicomotricidade, que se formaram essas duas linhas de abordagens, duas abordagens psicomotoras. Sábado anterior, a gente participou, eu e a professora Elza, participamos de uma mesa partilhada do CIAR, que é formador na área de psicomotricidade relacional. E eles conseguiram fazer a junção de profissionais das duas linhas, sabe? Então foi muito Bacana. interessante. Então tinha desde o Leopoldo Vieira, da área relacional, e a Josefina, a espanhola, tinha muita gente da área relacional, mas tinha a Rita Thompson, Vitor da Fonseca. E então, ele, até o Leopoldo no final falou: olha, a gente tem que dar as mãos, porque são coisas complementares, né? E então a gente até hoje a gente tem as duas abordagens em psicomotricidade, que é uma relacional, que é mais ligada à psicanálise, e uma abordagem que eu estou chamando de neurofuncional, que é mais ligada às neurociências, né? A partir daí a gente tem interpretações. Até interessante, já que eu sou fisioterapeuta, estou muito à vontade de falar. O Fica à que a gente vontade, com certeza. chama de neurofuncional na fisioterapia, né? A especialização neurofuncional é justamente mais ligada à funcionalidade, né? Então seriam pacientes neurológicos, né, trabalhados para adquirirem suas funções motoras, sua funcionalidade. Esse neurofuncional da psicomotricidade é ligado às unidades corticais funcionais de Lúria, né? Então, assim, é uma interpretação em relação a como o cérebro funciona de uma maneira integrada, né? E a partir daí a gente pode interpretar as construções que a criança faz no seu desenvolvimento. Eu sigo muito ele, leio muito sobre, né, a teoria dele e é nele que eu acredito, assim, a minha linha de trabalho. Então, Lúria, é, embora ele infelizmente já nos deixou, mas assim, embora ele tenha escrito isso lá desde 1900 bolinha também, né? É, a teoria dele é completamente atual. A gente tem novas interpretações, mas em cima dessa base, né? Então eu acho que exato. é essencial para a gente entender assim por que, que a gente vai abordar uma criança dessa forma e não dessa outra, né? Nós estamos, no fundo, facilitando o desenvolvimento do sistema nervoso dela, né? Que vai dar o suporte para a vida, né? Para ser, né? Enfim, eu acho que aí é uma ideia que a gente tem que ter, né? Ao trabalhar, que as coisas são integradas, né? Mesmo as duas linhas da psicomotricidade, mas é importante entender esse funcionamento, né, cerebral de uma forma bem profunda, né?
E eu aí, se alguém quiser indicações, eu indico a leitura de Lúria. A teoria é linda, mas eu quero ver na prática. Mas é muito importante a gente falar dessa teoria, sim. Eu acho que, na verdade, a gente tem só que embasar a nossa prática, né? Nós somos da prática, né? E a gente não tira de qualquer lugar, né? Não é? A gente não está fazendo um estímulo ou uma atividade de, vou fazer isso. De jeito nenhum. Exatamente. O brincar ele está sustentado, né? Por alguma coisa que você quer conseguir ou quer ajudar essa criança a conseguir através daquela brincadeira e não daquela outra, né? Sim. Então, acho que isso é que é importante, a A gente. gente traz a brincadeira desta forma lúdica para a gente atingir um conteúdo, um fundamento por trás, né? E eu tenho conseguido. Não, com certeza. Eu acho que a gente que trabalha com psicomotricidade tem isso, né? Tem essa. A gente tem que pensar que a criança que está com a gente, seja na escola, seja na terapia, não importa. A ideia é que você traga a criança para que ela tenha confiança, né, naquele espaço que você está propondo para ela e tenha motivação, né? Porque sem a motivação não é possível você ter a criança não vai ver sentido naquela brincadeira que você está propondo, né? Não Então, tem uma evolução, né? não tem uma evolução, exatamente. Então, eu acho que tem. Aliás, né, a gente pode começar por aí, né? Falando assim, que uma leitura que a psicomotricidade faz do desenvolvimento é justamente a partir assim, dessa construção que a criança faz dela mesma a partir do corpo, né? Então, assim, desde que a criança nasce, ela vai se apropriando, né? A gente até fala na psicomotricidade de corpo próprio, né? Então, acho que é justamente assim, uma apropriação do corpo a partir de um início em que ela é totalmente dependente, né? De cuidados, né? Não consegue nem se alimentar sozinha. Nós somos diferentes de outros seres aí do nossa Terra, porque a gente é completamente dependente, né, quando nasce. E aí, aos poucos, a criança faz essa construção do corpo dela, né, com a ajuda do adulto, com certeza, mas um corpo que, ao mesmo tempo, vai ganhar em expressão e vai possibilitar que ela ganhe conhecimento. Então, já diziam aí o Vallon e o Piaget, né, a respeito do corpo, eles têm visões diferentes, mas eu acho que o mais importante é que os dois falam em comum é que a criança é que tem que agir, né? Então, você não pode, para que ela se construa como pessoa, ela tem que agir com o corpo dela, né? Que é o que é o motor, né? É o que vai iniciar tudo. E aí sim ela vai se construir como pessoa, mas que vive num corpo, né? Ao menos nessa terra aqui, a gente, a gente vive, né, num corpo, né? Que sempre Exato. faz, né? Eu acho que por aí Eu precisa. gravei um vídeo outro dia, André, falando exatamente isso, de como é importante a gente dar estímulo e ensinar a criança o caminho e não fazer por ela. Eu dei um E exemplo básico de, por exemplo, se a gente pega toda hora a criança no colo e sobe a escada e põe lá em cima, e pega e desce a escada e põe lá embaixo, como que ela vai aprender a subir dessa escada? E está embasado nesses autores maravilhosos também de 1900 e bolinha. exatamente, exatamente. Eu acho que essa é uma primeira coisa que a gente tem que pensar, porque quando a criança nasce, né, ela tem os reflexos, inclusive os reflexos são de defesa mesmo, que a gente, por exemplo, não é à toa que você tem o reflexo de sucção, né? Porque ao encostar lá no bico pode ser do peito, pode ser da mamadeira, né? Também hoje em dia ela tem o reflexo de sugar, porque é o primeiro bagagem, né, que a criança tem no corpo para
seguir em frente, como tem o reflexo de preensão, né? E todos os outros que a gente já estuda. A partir daí é que ela vai transformando, ela agindo, vai transformando esses reflexos em movimentos intencionais, né? E formando seu repertório para que ela possa, a partir do que ela já tem de bagagem, ter a intenção e saber o que fazer, que hoje a gente até chama de, na psicomotricidade, de praxia e não apenas de coordenação, né? Porque a coordenação é um caminho, né? A partir dali, a criança vai formar o seu repertório de ações, vai ter isso introjetado, e essa semana eu dei aula, a gente falou muito nisso, em planos mentais, né, em representações mentais que vão permitir a ela saber como que vai pegar um lápis, como que vai jogar uma bola, mas não fazer dela, é ela que vai ter que ter a experiência. Sem a experiência não é possível, né? Ela não tem a autoridade, né? Se fazem por ela, numa coisa mais prática, assim, né? Então, fazem por ela, ela não adquire aquele conhecimento. Não. Agora, a gente teve um seminário sobre terapias em tempos de pandemia, e a Elza, minha colega, né, professora lá da faculdade, ela comentou assim que notou que muitas crianças, ela continuou atendendo online, né? Eu agora voltei a atender presencial, mas eu não cheguei a ter essa experiência de atendimento online. E ela notou que muitas crianças que já estavam mais autônomas perderam a autonomia de algumas atividades, porque dentro de casa com os pais, muitos com avós, né? Muitos com avós, acabavam recebendo tudo. Ela disse que chegou a se deparar com crianças que estavam recebendo comida na boca, assim, crianças já maiorzinhas, já que não teriam a necessidade, que a criança deveria, né, já continuar com tudo aquilo que ela já tinha adquirido. Exato. Então, Alguns cuidadores nem percebem isso, né? é muito Falar importante ser falado e ser praticado, como você está dizendo, a gente tem que ser da prática, né? exato. E mostrar a importância disso, porque assim, uma avó vai falar e não vai dar comida na boca do neto? Vai querer, né? Mas não é só, e não é sempre, porque existe isso também. Tá tudo bem, ó, se a criança quer ser alimentada pela boca, mas não sempre, não toda vez, que não seja uma regra, né? O carinho, esse tipo de carinho não seja uma regra, porque senão tira a autonomia da criança. A gente tem que pensar também na idade, né, Ana? Porque se você está falando de um bebê é uma coisa, se você está falando de Ah, uma sim. criança de 5 anos, de 6 anos ou maior, é outra questão. Eu acho que pegando esse gancho aí, a gente até podia pensar, por exemplo, na criança que tem uma deficiência neurológica mesmo, e que, mesmo nas terapias, existe uma preocupação muito grande em ensinar ela a comer, ensinar a andar, e não tem a preocupação de que ela vivencie aquela atividade. Isso, inclusive, quando eu estudei lá no mestrado, quando eu estudei crianças com paralisia cerebral, foi uma coisa que me chamou a atenção, que muitas crianças que tinham feito toda a reabilitação não tinham tido a vivência e não se tornaram autônomas só por terem treinado aquela atividade. Então, o treinamento por si não garante nada. Se ela não sentir, não vivenciar aquilo para qual ela foi trabalhada, ela não vai, digamos, se apropriar do seu corpo naquelas atividades, né? Então, isso é muito, muito importante. No caso das crianças com deficiências neuromotoras, é ainda mais importante, porque elas têm um ritmo diferente, né? Não é um desenvolvimento típico. Mais importante ainda que elas exerçam essa capacidade do que elas conseguirem, da maneira como elas conseguirem fazer, né? Porque é algo que chama a atenção, porque, que deveria ser mais considerado, que quando você treinar uma criança a fazer algo,
exercitar repetidas vezes, não garante que ela vá fazer se ela não se apropriar daquilo, da maneira dela fazer e tiver colocado em prática aí na vidinha dela, né? Exato. É muito. E a psicomotricidade, o que eu gosto da psicomotricidade também é que a gente tem a teoria, tem as janelas de desenvolvimento, mas ela respeita muito, né, a idade cronológica e a idade neurológica. Então, uma outra coisa importante que eu acho que a psicomotricidade acrescenta é respeitar como cada um tem o seu perfil de tonicidade. Então, desde que a gente nasce, né, a gente já nasce, como a gente nasce com olhos claros ou escuros, a gente já nasce com uma tendência a uma hipotonia, uma tendência a uma hipertonia ou uma hiperatividade, né? E tá tudo bem, né? São É, perfis. Eu costumo bem, dizer que é. gente, tudo bem. Isso é que é interessante, porque é a nossa marca. A criança, nenhuma criança pega ou brinca igualzinha a outra. Existe o jeito de pegar o padrão típico, vamos dizer assim, a média, né? Mas esse perfil de tonicidade, ele imprime algo que é único de cada um, né? Então você consegue fazer uma, uma marca sua, uma gestualidade, que é justamente o que a psicomotricidade estuda, né? A gestualidade humana, ela não é igualzinha para todo mundo, né? A gente dá um tchau, ou dá um oi, ou aponta, mas tem um jeito de cada um fazer isso que tem que ser, deve ser respeitado, né? É algo que é único em cada ser, né? Então, isso é muito importante que a gente chame atenção, né? A qualquer momento, tanto das famílias quanto dos profissionais, né? Para que não se imponha uma forma de fazer que possa parecer boa para todo mundo, né? Isso não é exatamente verdade, né? Tem exatamente isso. Tem o padrão e a gente tem um caminho, mas a gente tem que adaptar a realidade, né? A criança, né? Isso, o que é confortável para ela, né? Confortável, isso, exatamente. Mais importante é quando a gente fala de experiência, é que ela tenha uma variação grande nessa experiência, que ela tenha todo tipo de textura para experimentar, que ela tenha todo tipo de brinquedo, que seja brinquedo mole, brinquedo mais duro, porque aí a maneira de pegar vai ser adequada para cada brinquedo, para cada objeto, né? Então, se ela tiver a experiência, aí que ela vai formar o repertório dela, né? Então, assim, não é à toa que a gente aprende os nossas partes corporais que vão entrar em contato com o mundo são a boca, a mão, as mãos e os pés. São as principais partes de ligação nossa, do nosso corpo com o mundo, né? E a boca que vai depois gerar a fala, as mãos que vão gerar o pegar, né? A apreensão, e os pés que vão possibilitar o andar. Mas tudo começa assim, sensorial. É legal Sensorial. falar dessa parte sensorial, que tem que ser também nos pés, né? Eu vejo muita gente trabalhando com a mão, né? A parte sensorial. Não, gente, nos pés também tem, né? As partes sensitivas. Recentemente entrou na moda essa coisa de estimulação de bebês, né? Encontro de bebês, né? Para estimular. E Academias. academias. Então, assim, uma coisa que tem que ser muito enfatizada também é o seguinte: não é simplesmente chegar lá também e passar a mão do bebê. Aquele estímulo tem que fazer sentido para ele, né? Recentemente, eu lendo o livro era do Lúria, mas ele falou uma coisa que o Vygotsky, eu estava lendo, justamente sobre a atenção. Então, quando começa quando a criança começa a desenvolver a atenção,
ela começa de forma partilhada, compartilhada com a mãe. Então, por exemplo, que a mãe fala assim: olha aqui olha o ursinho, vamos dizer assim. Aí ele volta o olho dele para o ursinho, ou ele leva a mão para pegar o ursinho, então ele tem a atenção para aquele objeto, e aquele objeto, porque a mãe mostrou, ele se destaca dos demais. Aí, mais para frente, quando a criança vê aquele ursinho tem o sentido para ela, que foi a mãe que mostrou. Então, ele é gostoso, ele já pegou, ele já viu que é agradável, que é gostoso. Aí ele começa a usar essa atenção como autorregulador. Então, eu vou querer pegar aquele ursinho, porque aquele ursinho, ele é macio, ele é meu, sei lá, e vem, minha mãe que me deu, né? Tem toda Tem um uma questão. sentido, né? Tem Não é qualquer coisa. Exatamente. Então, também, isso é muito importante que se diga, e aí que está essa abordagem que a gente fala neurofuncional do desenvolvimento, porque pegando aí a abordagem que o Luria faz, que ele vai dizer? Né? Que as unidades cerebrais, elas entram, elas trabalham, corticais trabalham em conjunto, e que o que acontece? Você primeiro sente. Tá? Essa sensação que você tem de algum brinquedo, o bebê tem de um brinquedo, é uma sensação passiva, ele simplesmente sente. A partir do momento que ele sente, por exemplo, ele toca alguma coisa, aquilo é macio. E aí ele sente que é macio. Aí é a mãe, por exemplo, é o rosto da mãe. Aí a mãe fala com ele, responde, tem uma interação, um diálogo tônico, né, que a gente chama. Tem uma interação de toque, de movimento. A partir dali, essa criança vai formar uma percepção. Então, é exatamente isso que o Luria fala. Você sente, você toca, ativa o seu sistema sensorial, você aí forma uma percepção daquilo. Olha, é gostoso, é macio, é quente. Ah, é o rosto da minha mãe. Essa percepção é sua. Se você, outro bebê, tocar aquela mesma pessoa, vai ser outra percepção. E aí, quando ele forma essa bagagem, né, da percepção, é que ele consegue aí montar um repertório de ir com a mão para tocar, apertar mais ou apertar menos, que é a tal da praxia, a maneira de fazer. Então, isso ele só vai conseguir se ele sentiu, se ele formou a sua percepção, e se aí ele teve a experiência de formar um repertório de ação para ele fazer do jeito dele, ter a intenção de pegar, ou de abraçar, né? Ou de bater, seja qual for a intenção dele com aquele brinquedo, com aquela pessoa. Ele que vai distinguindo, né? É a partir dele, a partir do corpo, né? E E de estímulos. o corpo é o nosso instrumento. Por isso, assim, que as brincadeiras corporais são tão importantes. Nesse momento aí que está todo mundo tendo aula atrás da telinha, né? Na frente, atrás, sei lá onde que é. O espaço, né? É esse espaço assim entre eu e você tem uma tela, né? A Uhum. gente pensar em proporcionar tanto para os alunos quanto para os pacientes possibilidades de fazer brincadeiras corporais, ainda que sejam guiadas assim pela tela, né? E essas famílias também chegarem na importância de você brincar com a criança corporalmente, porque não tem outro jeito, Ana, dele formar essas percepções, não tem outro jeito da cognição se desenvolver, nem da expressão se desenvolver. É a única maneira é através do corpo. Fala um pouquinho desse futuro, né? Dessa importância dessa brincadeira para a infância. O que reflete no futuro? Fala um E pouquinho para a gente. simplesmente reflete na aprendizagem, né? Porque assim, se você não tiver essa bagagem corporal de brincadeiras, e você não vai formar suas referências espaciais, temporais,
que Tudo, são toda a parte da psicomotricidade, né? Todo esse amplo. a psicomotricidade inteira, na verdade. Então, Só, assim, só esse é o futuro. as referências que nós formamos, por exemplo, que é na frente, atrás, de um lado, de outro, em cima, embaixo, a gente faz isso explorando o espaço, né? Então não adianta você querer que a criança escreva lá, vamos começar a escrever, vamos treinar o traço, se ela não tiver essas referências antes. Então as referências são adquiridas através das brincadeiras corporais. Então a aprendizagem da escrita, a aprendizagem da leitura, da matemática, elas dependem dessas brincadeiras corporais. Então, se não você não tiver essa possibilidade de explorar através do sentir, explorar e formar suas percepções, que são as referências, né? Porque você forma suas memórias. Então, essas memórias são comparadas com novas experiências. Então, por exemplo, quando você começou a escrever alguma coisa, né? Então vai um traço que vai para cima, que vai para baixo. Esse traço que você está fazendo, ali a criança está fazendo, ela vai pensar no como ela passou embaixo de algum lugar, como ela passou em cima. Essa referência inicial é necessária para ela escrever. Não é simplesmente fazer o traço, né? Esse traço que ela vai fazer é o tal futuro que você estava falando, né? É, exatamente. Todas essas experiências corporais de formação de referências, formação de experiências vão desembocar na escrita, na leitura, na matemática, mas você não pode querer que uma criança de 3, de 4 já tenha a capacidade, né, de escrever ou de entender o significado da escrita, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser muito falada, porque existe toda essa questão hoje, né, de jogar essas Antecipando, né? antecipando essa aprendizagem que não pode, você não pode. Minha avó, minha mãe, sei lá, diria. Minha mãe diz, porque meu pai gostava muito meu avô gostava muito de carro de bois, minha mãe não pode passar o carro na frente dos bois, né? Então, É, primeiro, sendo antiguinha, primeiro a criança tem que ter toda essa experiência com o corpo, senão ela não. A gente tem recebido cada vez mais crianças em psicomotricidade com sempre a mesma queixa, dificuldades de escrita. Que aí você chega, a criança nem a equilibração ela desenvolveu, ou seja, não desenvolveu a equilibração, não explorou o espaço, não formou referências, não dá para ela saber que o A vai para cima, para baixo, depois corta de esquerda para direita, ou se é. for ativa, né? Para onde vai, enfim. Então, isso é uma consequência de uma exploração do mundo, né? É bem. Uma experiência que eu tive e foi repetido, que vieram me perguntar, sabendo da minha especialização, mas assim, eu sinto que algumas pessoas não têm esse conhecimento e tá tudo bem, a gente tá aqui para passar, né? Então, dentro da escola, me perguntavam, Ana, a criança tá lá no primeiro ano, segundo ano, ainda tá pegando no lápis assim. A Uhum. professora já fez caligrafia, já fez papel, papel, papel. Ele não tá conseguindo, essa criança não tá conseguindo. Qual é o problema? Eu falei, larga o papel. Volta, vem cá comigo. Né? Excelente recomendação. Sai do papel, vamos voltar, né? Porque aí eu fui lá explicar, né, do desenvolvimento que é de cima para baixo, de dentro para fora. Não vai chegar de uma forma fina e harmônica aqui se o antes não tiver, Não. E porque né? a apreensão não é que essa aqui está errada, essa aqui está com o objeto errado. Então, assim, no decorrer do desenvolvimento, a criança vai aprendendo, vai experimentando, vamos usar essa palavra, vários brinquedos, vários objetos que ela vai, aos poucos, pegando, né? E vai experimentando qual é a melhor forma de pegar.
Então, aquela apreensão palmar, que é essa que você fez assim, que ela começou lá no início, ela vai ficar, por exemplo, para segurar um baldinho quando ela for brincar na areia, né? Agora, ela vai segurar um objeto, mesmo que ela segure, por exemplo, um martelinho para bater, ela vai ter que ter o controle do braço. Então, quando você desenvolve o pegar, você desenvolve também o controle do braço, como que o braço chega no objeto, que a gente até chama de aproximação do braço da mão ao objeto. Isso também é desenvolvido junto com o pegar. Então, ali, na hora que ela vai pegar de um jeito errado, ela vai usar o braço de uma maneira dura ou solta, descontrolada, ela não teve a experiência. Então, é como você disse, sai do papel, volta lá para o controle do corpo primeiro, para ela, além de formar as referências, ela ter essa harmonia entre todas as partes do braço e os dedos que vão pegar, né? É muito importante que ela tenha a maior parte, a variação possível de experiências de pegar, mesmo ali, não só de pegar, como de explorar o espaço, mas organizar objetos, usar a apreensão para organizar objetos antes dela pegar, né? De escrever. Antes de escrever, exato. E foi o que eu falei para as professoras e até para a família, que a mãe falou, ai, mas ele escreve. Ele pega assim, mas ele escreve. Eu falei, ele vai escrever. Só que ele vai gastar tanta energia, então imagina o papel aqui, né? Ele está escrevendo assim. Ele vai gastar tanta energia para escrever que ele pode se cansar. Então, assim, ele não gasta tanta energia, né? Além de outras coisas. Na verdade, a apreensão, a forma de pegar com os dedos pode variar, mas pegar com a palma, ele não vai ter, nunca vai conseguir a dissociação de dedos que o pegar com os dedos proporciona. Só que, assim, também é um erro você impor um tipo de lápis. Então, eu vejo, por exemplo, nas escolinhas, que vem lá no material escolar o lápis o triangular. Não tenho aqui. Ele precisa, a criança precisa, pode explorar o lápis triangular, pode explorar o lápis redondo. No início, nem é bom que seja lápis, que seja algo quadradinho ou uma coisa para ele poder exercitar o melhor jeito de pegar com os dedos que ele sentir confortável, né? Não necessariamente essa apreensão bonitinha com 3 pontos vai ser boa para todo mundo. O importante é que ele precisa pegar com os dedos, ele não pode pegar com a palma inteira. Mas o jeito de colocar os dedos, isso é algo que pode ser variado em relação a cada criança. Né? Eu tenho uma linha de pensamento de não forçar uma adaptação ao lápis que não seja confortável para a criança. Tem outros profissionais que gostam de usar a adaptação. Quando a criança tem uma deficiência, uma dificuldade neurológica, muitas vezes é necessário usar, senão ela não consegue nem segurar. Mas se a criança tem uma possibilidade de segurar, mesmo que não seja perfeita, isso é algo que, se ela conseguir apoiar o lápis corretamente na mão, se ela tiver uma dinâmica de soltar a mão na hora de escrever, se ela conseguir a direção correta e for confortável, ok. Então, assim, tudo bem. cabe a nós proporcionar experiências variadas para que ela consiga também escolher e não impor um tipo de lápis, né? Um tipo de, assim, que ela não tenha não tenha escolha, né? A escolha precisa ser dela, né? Guiada com a nossa mediação, né? Mas a escolha no final é de quem vai escrever, né? Então, Realmente, impor essas adaptações, a gente estaria no papel novamente, né? Impor um lápis, impor uma pegada. Então, assim, vai chegar de um jeito fino e harmônico, trabalhando desde antes, né? De todas as habilidades para chegar de uma forma fina, harmônica, equilibrada. Sim, sim, agradável, confortável, que é o mais importante, né, para a criança. O que a gente também tem que pensar é assim, também não vale, nós estamos falando de lápis,
Mas se você voltar lá na criança da escola infantil que usa o pincel, muitas vezes o pincel, aquele pincel fininho que ela vai segurar, ela às vezes segura até assim, segura até com os dedos, mas segura por cima. Muito mais interessante que ela pinte com a mão inteira. Pega a tinta e pinta com a mão, aí pinta com os dedinhos, aí ela vai sentir cada dedinho. E na hora que ela for pegar o pincel lá na frente, aí ela vai conseguir harmonicamente, né, usar um pincel de uma forma gostosa, enfim. Então isso É. tudo assim, que a gente nem deveria, né, precisar colocar tanto isso para as escolas, mas com essa questão digital e com toda essa necessidade de fazer com que a criança tenha a escrita muito precoce, gerou uma série de crianças com dificuldades de escrita. E, na verdade, porque uma imposição foi feita antes da hora, né? É, e, Sem a bagagem, né? e de crianças, a gente pode falar das crianças típicas, né? Não só das atípicas. As atípicas você já até exemplificou e a gente tem que ter um olhar à parte, né? Mas das crianças típicas mesmo, pode Falando muito de não ser um transtorno. que não tem nenhum tipo de transtorno e passam a ter, vamos dizer assim, né? Porque, na verdade, como alguém até comentou aqui, o caderno de caligrafia, ele só vale para criança que escreve bem. E aí ela vai lá e ela vai desenhar a letra dela maravilhosamente. Para a criança que não escreve bem, não, ele vai talvez até gerar uma escrita pior ainda, porque É, ele fazer a letra naquele lugar contido ali. Mas se ele não encontrar um sentido na escrita, porque mais uma vez nós vamos falar do sentido. A escrita, a criança só vai escrever, vai ter a vontade de escrever se ela tiver a necessidade, se ela sentir o que a escrita é. A escrita é algo que comunica, né? Como o desenho. Como que ela consegue começar a desenhar e em seguida ela vai passar a escrever como uma forma de expressão dela. Uma vez ela falou, depois ela desenhou, depois ela escreveu. Então, se a criança não vê sentido em escrever, como você impor uma escrita para criança de 3 anos, criança quer mais é pular, saltar, entrar, virar, dar cambalhota, né? Que nem recentemente a gente recebeu uma criança lá no grupo que eu coordeno, né? Que a Ana já participou do NUPEP, e o menininho veio porque tinha dificuldade de escrita, né? E aí a gente faz uma entrevista, né, Ana? Pergunta para ele o que ele gostaria, o que ele gostaria de mudar, o que ele gostaria. Ele falou assim: olha, o que eu mais quero é aprender a pular corda. Então, olha, assim, ele estava ali porque disseram que precisava ir por causa da escrita, a escola recomendou fazer as sessões de psicomotricidade, mas uma coisa que ele queria, que ele tinha vontade, era pular corda. Certamente pular corda ia ajudar muito na escrita, porque trabalha o ritmo, porque trabalha o controle, tanto do braço, né? Quem bate a corda, quanto quem pula a corda. Então, assim, é uma brincadeira simples que veio dos primórdios, né? Das nossas, sei lá quanto tempo que se pula corda, mas que prepara para a escrita também, né? Então, também é é. tão importante que se tenha, né, hoje um desenvolvimento que vai construir, que a criança vai fazer a construção de um repertório dela, das percepções dela, para que ela consiga aí entrar no processo de aprendizagem formal, mas com esse repertório, né? Então, assim, Certo. é muito, muito importante que a gente consiga que as escolas tenham essa visão clara, né? Assim, a gente tem que batalhar muito ainda, né? Porque temos tido cada vez mais essas necessidades precoces aí de escrita é só um exemplo, né? Tem outras.
inclusive que vem das famílias, né, Ana? Às vezes a gente tem que convencer a família que tem que primeiro é outra coisa, para É. depois chegar, né? E eu tento sempre fazer a relação com o adulto, porque eu acredito assim, adulto que é um advogado, um médico não, porque médico até estuda um pouco, mas profissões que não estudam o crescimento e não entendem, a gente precisa passar essa importância, porque assim, o adulto que é, vai, vamos supor o advogado, quer mais é que escreva logo, né? Que leia logo. Uhum, uhum. Né? Essa ansiedade dos pais não é benéfica para as crianças. Exatamente. A gente tem uma possibilidade assim de, vamos dizer, tem que o tempo todo lidar com essa ansiedade da escola e das famílias, né? Porque se convencionou que é bom, né? Que se faça logo, significa que meu filho é um gênio, ou meu filho é mais adiantado, Vai sendo ganhar o que troféu. isso não é, e na verdade não garante, né, que ele seja alguém bem sucedido. Uma outra questão que a gente tem que levar em conta é a capacidade da criança criar. Então, assim, quando a gente vai falando que a criança começa experimentando, formando essas percepções, lá antes dos 2 anos de idade, né, para que com 2 anos ela tenha simbolizado isso, já saiba quem ela é, né, separada do mundo, e aí ela consiga, ela precisa dessa simbolização para que ela aí entre no mundo da fantasia, consiga criar, consiga repetir coisas da vida, do dia a dia, elabore os sentimentos com essa brincadeira. E a gente vê crianças que são submetidas, vamos dizer assim, né, a esses treinamentos de escrita, não estou dizendo que não deva se colocar aí a exposição às letras, isso não tem problema. Contar a historinha, minha filha, a gente conta a história para ela desde que ela era, acho que bebê mesmo, porque. E aí você desenvolve assim, vai aos poucos entrando em contato. O diferente é diferente de você expor a criança, querer que a criança, antes de criar, de fazer o seu mundo todo de fantasia, precisa escrever, desenhar. Ela nem trabalhou no concreto ainda, já vai Não ter tem que repertório. apresentar aquilo, né? Então, assim, lá entre os 2 e os 4 anos, que é o auge, né, dessa brincadeira, vai até os 6, né? Depois, porque dos 2 aos 4 ela ainda está muito ligada a essa experimentação, né? Dos 4 aos 6, a gente poderia dizer que ela está aí no auge dessa. Ela pode virar qualquer personagem, né? Porque ela já sabe quem ela é, aí ela pode ser super-herói, pode ser princesa, a menina pode ser super-herói também, o menino, se quiser ser princesa, que seja, né? Aí é uma hora deles se colocarem no lugar dos personagens para que você possa experimentar aí já com certeza de que você é uma pessoa, né? E se você não possibilita essa criatividade, tanto que isso eu falo muito nas minhas aulas, né? A Ana já ouviu demais. Deixa a criança construir a brincadeira junto com você, né? Na terapia, seja na escola. A criança precisa participar desse planejamento, dessa construção, porque é só assim que ela vai ter sentido naquilo e ela vai ter a possibilidade de exercitar esse repertório que ela tem. E se Exato. você impõe um treinamento de escrita, um treinamento de qualquer que seja, né? Pode ser de encaixes e tal, sem um sentido para a criança, ela não vai exercitar a criatividade, né? É muito interessante assim que como que se pode acreditar num trabalho baseado em treinamento para criança. Isso E não um, existe. Você colocar numa caixinha.
e ela não vai ter assim isso para a vida. Vai cair naquilo que eu falei a respeito das crianças com paralisia cerebral, por exemplo, que fazem uma série de terapias, aprendem, né, fazem, tem a sua funcionalidade, né? Tem muitas técnicas, por exemplo, em fisioterapia, que trabalham essa funcionalidade, a melhor maneira de colocar o braço, de colocar a perna, enfim. Mas se ela não tiver a vivência do que ela conseguiu conquistar, brincar, explorar o espaço e fazer de uma forma dela, ela também não vai ter essa autonomia tão necessária, tão importante que estão querendo com as terapias, né? É. Enfim, nossa, são tantas reflexões, né, que a gente não... Maravilhoso, Andréia, maravilhoso isso. Acho que a gente, acho não, a gente está chegando acho que nos 10 minutos finais, tá? A gente, Então, eu acho que eu não posso deixar a live cair para salvar, mas eu queria sim, fazer mais uma pergunta, se você quiser colocar mais alguma coisa, mas quero deixar uma pergunta, que não, não. tudo isso que a gente falou, né, e tudo com relação à psicomotricidade, algumas escolas ou alguns profissionais e famílias ainda não sabem a quem deva procurar, que é o psicomotricista, né, Sim, com relação a isso, a essas coisas, né, e que às vezes nós somos o último profissional a ser procurado, pois né? é, Nina, essa coisa incrível, né? Você sabe que eu recebi recentemente um pacientinho hiperativo com TDAH e ele veio pela primeira vez fazer terapia psicomotora com 9 anos de idade. E aí Nossa, tinha uma disgrafia, ele tinha uma dificuldade de planejamento, ele tinha todo um processo em função dessa hiperatividade, e ele até então, as terapias dele fez terapia psicológica, claro, foi a psicóloga que encaminhou para mim, que bom, né? E aí, e fazia a psicopedagogia. A psicopedagogia tem seu lugar, mas assim, a gente tem que trabalhar mais em conjunto, né? Eu acho que essa é uma necessidade que a gente ainda precisa colocar o profissional psicomotricista, ele precisa entrar antes, inclusive, do psicopedagogo, porque aquela bagagem toda que nós vamos proporcionar para as dificuldades de aprendizagem vai ser complementada com o trabalho do psicopedagogo, né? Então, uma criança muito pequenininha, vamos lá, de 3, 4 anos, ela precisa do trabalho psicomotor antes do trabalho psicopedagógico, né? Então, agora, uma criança de 6 anos, por exemplo, que já tem uma outra, aí você pode entrar com os dois profissionais ao mesmo tempo. A criança de 6, ela já trabalha com jogos, ela já trabalha com regras, né? Com coletivo. Na verdade, isso é uma outra coisa que a gente tem que colocar, que a gente precisa ainda assim, naquelas crianças com dificuldades psicomotoras, transformar esses jogos cognitivos em jogos corporais. Né? Pegar um jogo da velha, colocar eles com bambolês e fazer, né? macro, né? Fazer macro, exatamente. Pegar um tabuleiro, fazer um circuito. Então, assim, vamos colocar o nosso trabalho aí, vamos fazer com que os médicos, com que os professores, com que os diretores e coordenadoras, né? Psicólogas, né? Esse é um trabalho. Eu tenho um trabalho grande com psicólogos, que eles entendam, e fonos também, com as fonos, que eles entendam a necessidade de um trabalho inicial com a psicomotricidade, né? Isso aí eu acho que todas nós, Essencial. artistas, Andréia, vamos conseguir, vamos divulgar isso para o mundo. Eu acredito muito nisso, muito. E assim, ainda há um bloqueio. Muita gente já conhece, eu também já recebi um encaminhamento de uma neuropediatra, me encaminhou. Nossa, eu agradeci muito, realmente. A mãe viu, depois do trabalho, eu gosto de chamar de pacientinho também, depois do trabalho do pacientinho, os familiares viram e agradeceram, porque assim, não acreditavam, né? exatamente, fica Porque
complexidade. É porque aquele trabalho já deveria estar sendo feito, né, com o corpo. É, Por tudo isso que a gente falou hoje, né? Porque é é. através do que se aprende, que se desenvolve, né? É, temos mais acho que 5 minutos, mas para exemplificar, eu atendi uma adulta já que teve um AVC e tinha Ai, toda uma dificuldade, e aí eu comecei a brincar com ela. E quando ela conseguiu atingir o objetivo dela, o marido dela, que acompanhava também, né, levava ela, buscava e falava: Olha, você vai me desculpar, mas eu não acreditava em você, tá? Você tá de parabéns. Você gente, conseguiu atingir o objetivo, porque assim, tinha um limite ali, né? Mas eu falei isso no começo, né? Então, eu não ia ficar forçando lá uma coisa que ela não conseguia. Eu fui pro antes. E aí o isso marido falou: Olha, eu não acreditava. proporcionando um repertório para ela. Você sabe que Dando lá no significado. teve recentemente no NUPEP uma menininha, a Stephanie que atendeu ela estava aqui, eu vi quando ela entrou aqui na live. Ai, legal. A menininha tinha um quadro neurológico e ela fazia atendimento na CD há muitos anos já. Mas as aquisições dela com a terapia psicomotora foram de uma dimensão, né? E aí teve até um estranhamento da Stephanie no início, que foi, meu Deus, será que eu consigo? Você vai tratar com a sua bagagem, né? A gente vai fazer um trabalho com a nossa bagagem. E aí você chega na criança, porque justamente você proporciona que ela tenha vivências da maneira como ela consegue e brincando, né? Brincando, né? Então é por aí que a gente tem que. É o caminho certo que a gente tem que seguir, fazer parcerias com os outros profissionais e colocar essa forma de trabalho cada vez mais viva aí, né? Não só na área de reabilitação, de trabalho neurológico, mas também nos consultórios voltados para as escolas, enfim, eu acho que estamos crescendo a cada dia, né? Eu Ai, acredito. amém. Isso até nas crianças típicas na escola, eu trabalhei muito com a educação psicomotora dentro da escola, foi maravilhoso. Assim, a riqueza de desenvolvimento que eu via neles, dessa criatividade, desse pertencer, foi maravilhoso. É muito gostoso, né? Quando a gente consegue essa situação de melhorar a vida de alguém, né? E É, assim, é, alunas aqui falando mil ois, eu vejo, mas se eu não me concentrar no que eu estou falando, não consigo falar com todo mundo. Beijos para todas, viu, que estiveram ai, presentes aqui, prestigiando. é, Imagina, eu falo, já falei em tantas aulas para todas vocês, né? E ainda vem aqui me escutar, fico feliz de ver vocês por aqui. ai, eu agradeço a todos que vieram, né? E, Andréia, eu teria aula todos os dias com você. E Agradeço muito. eu adoro vocês todos, gente. Ai, Os alunos, agra- todos maravilhosos. ai, você é nossa, alguém comentou, acho que mentora. Eu acho que é uma palavra maravilhosa, assim, de você nos inspira, me inspirou muito. Agradeço por fazer parte da minha formação, de continuar fazendo parte dela agora como os colegas de profissão, tá Sim, bom? olha, agora estamos em outro patamar, né? Né? Ai, mas obrigada, tecnologia, por nos aproximar novamente. Essa parte boa, né? De tudo É, que a gente está fazendo, fala nesse momento, né, da pandemia, aproximar, porque exato. A gente, eu tive a oportunidade de atender uma paciente de Minas Gerais pela tela. Então, eu acho que olha, a gente tem que pensar na coisa boa também, né, gente? Senão a gente tem. vai embora. Pira, né? É, dá uma pirada. Às vezes eu saio da caixinha, mas eu volto. Ah, sim, sim. A gente já a gente tá caminhando melhor, né? Teremos Ai, novos momentos bacanas daqui para frente, né? Vamos pensar assim. exato. André, alguém tem alguma pergunta? Andréia quer fazer alguma última colocação? Eu acho que vai encerrar logo, logo.
Olha, você sabe que eu quero falar uma frase, sabe aqueles negócios de entrevista que a gente fala uma frase? É da Michelle Simões, uma pessoa com deficiência. Ela tem, sigam ela, ela é uma moça da moda, viu? Ela faz moda para pessoas com deficiência, muito interessante o trabalho dela. Michelle Simões. Ela falou assim: um corpo real é um corpo que a sociedade reconhece como pessoa. Então, é isso que a gente faz na psicomotricidade. A gente ajuda as pessoas a terem corpos reais reconhecidos pela sociedade. Maravilhoso! Nossa, eu adorei essa frase.